Quanto maior a porcentagem eu vou jogando aqui pro lado da direita, maior fica o público, porém menos parecido, menos semelhante com o público de origem, tá ok? Tem que configurar baseado na sua estratégia. O anúncio que você vai usar para fazer esse tipo de público, você quer atingir mais um topo de funil, trazer bastante gente, gerar muito tráfego para aquele tipo, para aquela página ou para aquele anúncio que você está criando, só que não importa se elas são realmente muito qualificadas, aí você pode puxar aqui ele mais próximo do 10%. Agora você quer pessoas mais qualificadas e não se importa que seja um público mais pequeno, mais seleto, porém muito mais parecido com aquelas pessoas que compram já de você. Então você puxa ele mais próximo do 1%. E por fim ele dá um aviso, porque antigamente ele mostrava que você tinha que selecionar Brasil aqui. Você não selecionava a localização do público, a cidade, bairro, estado, selecionava só o país. Porém agora nem isso mais você seleciona aqui nessa janela de criação de público. Por quê? O público semelhante, você vai simplesmente selecionar no anúncio, eu vou mostrar, e a localização para onde você mandou o anúncio é selecionada no conjunto de anúncios, não aqui no público. O público simplesmente, o Facebook vai pegar aquele teu público de origem, né, tua fonte de origem que você definiu anteriormente ali, e vai tentar encontrar dentro da rede toda, no mundo todo, pessoas parecidas com aquelas que já compraram de você. Com comportamentos e interesses parecidos com aquelas que já compraram de você. E aí depois que ele monta esse público gigante, digamos assim, de pessoas parecidas, aí lá na hora de criar o seu anúncio você define para qual região você vai mandar. Se vai ser Brasil, se vai ser o mundo todo, se vai ser alguma cidade em específico, isso é setado lá no conjunto de anúncios no momento que você está criando a sua campanha. Já selecionei aqui tudo que eu queria, vou clicar em criar público, e ele vai gerar o meu público lookalike. Você pode ver que ele já cria um público aqui exatamente com o mesmo nome que eu tinha do público de origem, porém ele acrescenta ali, ó, semelhante 1%. Então eu sei que é um público semelhante dentro daquela faixa de 1%, semelhante com as pessoas desse público de origem que eu comprou o Social Media Team em 180 dias, que ele está aqui embaixo. Pronto, eu já tenho um público semelhante aqui. Agora outro dado importante, o pessoal sempre acaba ficando com dúvida e perguntando qual que é o melhor tamanho ou o mínimo tamanho possível para criar, no público de origem, para criar um público semelhante. Você notou que no meu aqui ele está dizendo que comprou o Social Media Team está abaixo de 1000. Não é um público tão interessante assim para criar um semelhante. Para você criar um público semelhante, um público lookalike, é preferencialmente que esse público aqui, que vai ser usado como origem, tenha mais de 1000 pessoas. O mínimo é 1000 pessoas. Não é um público tão interessante assim para criar um semelhante. Para você criar um público semelhante, um público lookalike, é preferencialmente que esse público aqui, que vai ser usado como origem, tenha mais de 1000 pessoas. O mínimo é 1000 pessoas. Não é um público tão interessante assim para criar um semelhante. Para você criar um público semelhante, um público lookalike, é preferencialmente que esse público aqui, que vai ser usado como origem, tenha mais de 1000 pessoas. O mínimo é 1000 pessoas. Eu já criei lookalikes com públicos até de menos de 1000 pessoas, mas ele costuma não performar tão bem assim, porque o Facebook não consegue reunir ali dados tão sólidos, suficientes, para que ele consiga encontrar outras pessoas semelhantes. Na realidade, então, quanto maior for o público de origem, mais certeiro é o público semelhante. Quanto menor for o público de origem, mais abrangente fica o público semelhante. Então, se você quer um público muito qualificado, tem que fazer ele a partir de um público de origem bastante grande, digamos assim. De preferência, acima de 1000 sempre, tá? Aqui eu usei um abaixo de 1000, nesse caso, mas é porque eu estava usando de exemplo aqui da aula. Mas de preferência, usar acima de 1000. A não ser que você não tenha recurso mesmo e queira testar, né? No caso meu aqui, se eu quisesse realmente testar um público semelhante de pessoas que compraram, eu tocaria o anúncio. Tudo no Facebook Ads é questão de testes. Testa e vê se está performando bem para você. Mas é por isso que é importante pensar na estratégia como um todo desde boca de funil. Não adianta achar que você fez lá 10 vendas, vai fazer um lookalike e isso vai resolver a tua vida. Você tem que criar envolvimento com a tua marca, criar anúncios de alcance, anúncios de envolvimento a partir deles e trazendo a pessoa mais para o final do funil para conseguir realizar compras. E aí a máquina começa a girar. Quanto mais compras você consegue realizar lá dentro da tua estratégia de funil, maior fica o teu público de origem para você criar um público lookalike cada vez mais qualificado. Eu criei um público semelhante, agora eu vou te mostrar no passo a passo aqui como que eu vou usar esse público semelhante para tirar tua dúvida em relação àquela questão lá da localização para onde eu vou mandar esse anúncio. Então aqui já com o meu gerenciador de anúncios aberto, com a conta de anúncios que eu utilizei para criar o público lookalike, o público semelhante lá, eu vou mostrar aqui um exemplo rápido de como usar esse público dentro de uma campanha, dentro de um anúncio. Lembrando, primeira coisa, entrou dentro do gerenciador de anúncios, confere se é a conta correta e muda aqui os últimos 7 dias para vitalício sempre, né? Eu vou começar a criar uma campanha. Como o meu objetivo aqui é simplesmente te mostrar como usar o público lookalike, eu não vou explicar cada etapa da criação, obviamente. Então eu vou usar, hipoteticamente, se eu estivesse fazendo um anúncio de tráfego, não vou definir nomes aqui nem nada para minha campanha, só vou pular. Não vou definir nada nessa primeira etapa. O objetivo não é mostrar passo a passo da criação do anúncio, e sim só a parte do lookalike. Então eu vou direto aqui para nível de conjunto de anúncios, que é onde eu defino o meu público. Conjunto de anúncios, que é onde eu defino o meu público. Conjunto de anúncios, que é onde eu defino o meu público. E aqui em conjunto de anúncios, descendo aqui um pouco mais para baixo, você tem a seção de públicos. Eu vou usar públicos que já existem. Então aqui em públicos personalizados, ao clicar aqui ele lista para mim 3 abas, todos público semelhante e público personalizado. Públicos personalizados que eu criei, que eu poderia usar nesse anúncio, e público semelhante, que está aqui os públicos semelhantes que eu tenho criados nessa conta de anúncios. E aí você vê aquele que eu acabei de criar agora,
que eu acabei de criar mostrando na aula, o semelhante 1% das pessoas que compraram o Social Media Team. É ele que eu vou utilizar. Outra coisa que é interessante você fazer é excluir o público de origem, porque ele pode ser que pegue, como ele está pegando pessoas semelhantes àquele público de origem, pode ser que ele impacte de novo aquelas pessoas que já compraram de você. Outra coisa que é interessante você fazer é excluir o público de origem, porque ele pode ser que pegue, como ele está pegando pessoas semelhantes àquele público de origem, pode ser que ele impacte de novo aquelas pessoas que já compraram de você. Outra coisa que é interessante você fazer é excluir o público de origem, porque ele pode ser que pegue, como ele está pegando pessoas semelhantes àquele público de origem, pode ser que ele impacte de novo aquelas pessoas que já compraram de você. Se fizer sentido impactar novamente aquelas pessoas que já compraram de você, você não exclui elas. Mas no meu caso aqui do exemplo, são pessoas que já compraram um curso, então não faz sentido eu oferecer o mesmo curso novamente, né, o mesmo treinamento para pessoas que já compraram esse produto. Então eu vou excluir essas pessoas. Então eu marco excluir ali e encontro o público de origem aqui no público personalizado, que é o público que comprou as pessoas nos últimos 180 dias. Então eu tenho lá, vou direcionar para semelhantes às que compraram, mas eu vou excluir as que compraram desse conjunto de anúncios. E aí a localização, aqui um pouco mais para baixo, daí nós podemos definir que por padrão ele já veio setado como Brasil, então ele direcionaria para nível Brasil todo. Se eu quisesse afunilar ainda mais esse público, né, segmentar ainda mais, eu poderia definir uma localização específica colocando uma cidade. Por exemplo, eu vou colocar aqui Curitiba, só como exemplo, Curitiba, Paraná, Brasil, cidade. Marquei, ok. Então eu estaria pedindo para o Facebook aqui encontrar pessoas semelhantes com aquelas que já compraram o meu produto, mas que se encontram em Curitiba. Então ele vai tentar encontrar ali naquela região pessoas semelhantes. É claro que isso afunila muito mais ainda o meu público. Quanto mais eu vou afunilando, descendo a segmentação aqui, mais pequeno vai ficando. Pode ser que fique mais qualificado, mas mais pequeno vai ficando esse público. Normalmente eu costumo não usar muito aqui essa questão de definir. É claro que você tem que pensar na estratégia do seu conjunto de anúncios, do seu cliente. Se você está fazendo um anúncio para um negócio local, por exemplo, que não faça sentido trazer pessoas novas de outras regiões do país, aí é claro que você realmente tem que mudar aqui a localização. Porém, se você está vendendo um produto que pode ser entregue a nível de Brasil todo, como por exemplo um treinamento online, um curso, aí é preferível que você não defina uma localização aqui. Eu vou deixar aqui só como Brasil, porque eu quero atingir a nível de Brasil todo, todas as pessoas que são parecidas com aquelas que já compraram o Social Media Team. Aí você tem aqui também as segmentações de idade, de gêneros, que você pode ir afunilando. Quando eu uso públicos lookalike, eu costumo não segmentar nada aqui, não afunilar nada aqui, deixar ele bem aberto, dependendo do tamanho do porcento aqui também do lookalike, tá ok? Você tem que levar em consideração, ponderar as coisas, para você acabar não limitando muito, criando um público muito restrito que você não consiga obter resultados a partir dele. Então, basicamente é isso. A forma básica de criar públicos lookalike e como usar esses públicos lookalike está aqui. Existem outros tipos de público lookalike que você pode criar, como por exemplo, os públicos baseados em valor, e vou explicar isso futuramente numa outra aula. Quanto maior a porcentagem eu vou jogando aqui para o lado da direita, maior fica o público, porém menos parecido, menos semelhante com o público de origem, tá ok? Tem que configurar baseado na sua estratégia. O anúncio que você vai usar para fazer esse tipo de público, você quer atingir mais um topo de funil, trazer bastante gente, gerar muito tráfego para aquele tipo, para aquela página ou para aquele anúncio que você está criando, só que não importa se elas são realmente muito qualificadas, aí você pode puxar aqui ele mais próximo de 10%. Agora você quer pessoas mais qualificadas e não se importa que seja um público mais pequeno, mais seleto, porém muito mais parecido com aquelas pessoas que compram de você. Então você puxa ele mais próximo do 1%. E por fim, então, aviso que antigamente ele mostrava que você tinha que selecionar Brasil aqui. Você não selecionava a localização do público, a cidade, bairro, estado, você selecionava só o país. Por agora nem isso mais você seleciona aqui nessa janela de criação de público. Por quê? O público semelhante, você vai simplesmente selecionar no anúncio, eu vou mostrar, e a localização profissional do anúncio é selecionada em conjunto de anúncios, não aqui no público. O público simplesmente, o Facebook vai pegar aquele teu público de origem, a tua fonte de origem que você definiu anteriormente ali, e vai tentar encontrar dentro da rede toda, no mundo todo, pessoas parecidas com aquelas que já compraram de você, com comportamentos e interesses parecidos com aquelas que já compraram de você. E aí depois que ele monta esse público gigante, digamos assim, de pessoas parecidas, aí lá na hora de criar o seu anúncio, você define para qual região você vai mandar. Se vai ser Brasil, se vai ser o mundo todo, se vai ser uma cidade em específico, isso vai ser lá no conjunto de anúncios no momento que você está criando a tua campanha. Já selecionei aqui tudo que eu queria, vou clicar em criar público, e ele vai gerar o meu público lookalike. Você pode ver que ele já cria um público aqui, exatamente com o mesmo nome que eu tinha do público de origem, porém ele acrescenta ali, ó, semelhante 1%. Então eu sei que é um público semelhante dentro daquela faixa de 1%, semelhante com as pessoas desse público de origem que eu comprou o Social Media Team 180 dias, que ele está aqui embaixo. Pronto, eu já tenho um público semelhante aqui. Agora outro dado importante, o pessoal sempre acaba ficando com dúvida e perguntando qual que é o melhor tamanho, ou o mínimo tamanho possível para criar, no público de origem, para criar um público semelhante. Você notou que no meu aqui ele está dizendo que comprou o Social Media Team está abaixo de 1000. Não é um público tão interessante assim para criar um semelhante. Para você criar um público semelhante, um público lookalike, é preferencialmente que esse público aqui, que vai ser usado como origem, tenha mais de 1000 pessoas. O mínimo é 1000 pessoas. Não é um público tão interessante assim para criar um semelhante. Para você criar um público semelhante, um público lookalike, é preferencialmente que esse público aqui, que vai ser usado como origem, tenha mais de 1000 pessoas. O mínimo é 1000 pessoas. Não é um público tão interessante assim para criar um semelhante. Para você criar um público semelhante, um público lookalike, é preferencialmente que esse público aqui, que vai ser usado como origem, tenha mais de 1000 pessoas. O mínimo é 1000 pessoas. Eu já criei lookalikes com públicos até de menos de 1000 pessoas, mas ele costuma não performar tão bem assim, porque o Facebook não consegue reunir ali dados tão sólidos, tão suficientes,
semelhantes para que ele consiga encontrar outras pessoas semelhantes. Na verdade, então, quanto maior for o público de origem, mais certeiro é o público semelhante. Quanto menor for o público de origem, mais abrangente fica o público semelhante. Então, se quer um público muito qualificado, tem que fazer ele a partir de um público de origem bastante grande, digamos assim. De preferência, acima de 1000 sempre, tá? Aqui eu usei uma abaixo de 1000, nesse caso, mas é que eu estava usando de exemplo aqui da aula. Mas de preferência, usar acima de 1000. A não ser que você não tenha recurso mesmo que queira testar, né? No caso meu aqui, se eu quisesse realmente testar um público semelhante de pessoas que compraram, eu tocaria o anúncio, tudo no Facebook Ads é questão de testes. Testa e vê se está performando bem para você. Mas é por isso que é importante pensar na estratégia como um todo, desde boca de funil. Não adianta achar que você fez lá 10 vendas, vai fazer um lookalike e isso vai resolver a tua vida. Você tem que criar envolvimento com a tua marca, criar anúncios de alcance, anúncios de envolvimento, a partir deles e trazendo a pessoa mais para o final do funil para conseguir realizar compras. E aí a máquina começa a girar. Quanto mais compras você consegue realizar lá dentro da tua estratégia de funil, maior fica o teu público de origem para você criar um público lookalike cada vez mais qualificado. Eu criei o público semelhante, agora eu vou te mostrar no passo a passo aqui como que eu vou usar esse público semelhante para tirar tua dúvida em relação àquela questão lá da localização para onde eu vou mandar esse anúncio. Então aqui já com o meu gerenciador de anúncios aberto, com a conta de anúncios que eu utilizei para criar o público lookalike, o público semelhante lá, eu vou mostrar aqui um exemplo rápido de como usar esse público dentro de uma campanha, dentro de um anúncio. Lembrando, primeira coisa, entrou dentro do gerenciador de anúncios, confere se é a conta correta e muda aqui os últimos 7 dias para vitalício sempre, né? Eu vou começar a criar uma campanha, como o meu objetivo aqui é simplesmente te mostrar como usar o público lookalike, eu não vou explicar cada etapa da criação, obviamente. Então eu vou usar, hipoteticamente, se eu estivesse fazendo um anúncio de tráfego, não vou definir nomes aqui nem nada para minha campanha, só vou pular. Não vou definir nada nessa primeira etapa, o objetivo não é mostrar passo a passo da criação do anúncio, e sim só a parte do lookalike. Então eu vou direto aqui para nível de conjunto de anúncios, que é onde eu defino o meu público. Conjunto de anúncios, que é onde eu defino o meu público. Conjunto de anúncios, que é onde eu defino o meu público. E aqui em conjunto de anúncios, descendo aqui um pouco mais para baixo, você tem a seção de públicos. E eu vou usar públicos que já existem. Então aqui em públicos personalizados, ao clicar aqui ele lista para mim 3 abas, todos público semelhante e público personalizado. Públicos personalizados que eu criei, que eu poderia usar nesse anúncio, e público semelhante, que está aqui os públicos semelhantes que eu tenho criados nessa conta de anúncios. E aí você vê aquele que eu acabei de criar agora, que eu acabei de criar mostrando na aula, um semelhante 1% das pessoas que compraram o Social Media Team. É ele que eu vou utilizar. Outra coisa que é interessante você fazer é excluir o público de origem, porque pode ser que pegue, como ele está pegando pessoas semelhantes àquele público de origem, pode ser que ele impacte de novo aquelas pessoas que já compraram de você. Outra coisa que é interessante você fazer é excluir o público de origem, porque pode ser que pegue, como ele está pegando pessoas semelhantes àquele público de origem, pode ser que ele impacte de novo aquelas pessoas que já compraram de você. Outra coisa que é interessante você fazer é excluir o público de origem, porque pode ser que pegue, como ele está pegando pessoas semelhantes àquele público de origem, pode ser que ele impacte de novo aquelas pessoas que já compraram de você. Se fizer sentido impactar novamente aquelas pessoas que já compraram de você não exclui elas. Mas no meu caso aqui do exemplo, são pessoas que já compraram um curso, então não faz sentido eu oferecer o mesmo curso novamente, né, o mesmo treinamento para pessoas que já compraram esse produto. Então eu vou excluir essas pessoas. Então eu marco excluir ali e encontro o público de origem aqui no público personalizado, que é o público que comprou as pessoas nos últimos 180 dias. Então eu tenho lá, vou direcionar para semelhantes as que compraram, mas eu vou excluir as que compraram desse conjunto de anúncios. E aí a localização, aqui um pouco mais para baixo, daí nós podemos definir que por padrão ele já veio setado como Brasil, então ele direcionaria para nível Brasil todo. Se eu quisesse afunilar ainda mais esse público, né, segmentar ainda mais, eu poderia definir uma localização específica colocando uma cidade. Por exemplo, eu vou colocar aqui Curitiba, só como exemplo, Curitiba, Paraná, Brasil, cidade. Marquei, ok. Então eu estaria pedindo para o Facebook aqui encontrar pessoas semelhantes com aquelas que já compraram o meu produto, mas que se encontram em Curitiba. Ele vai tentar encontrar ali naquela região pessoas semelhantes. É claro que isso afunila muito mais ainda o meu público. Quanto mais eu vou afunilando, descendo a segmentação, que mais pequeno vai ficando. Pode ser que fique mais qualificado, mas mais pequeno vai ficando esse público. Normalmente eu costumo não usar muito aqui essa questão de definir. É claro que você tem que pensar na estratégia do seu conjunto de anúncios do seu cliente. Se você está fazendo um anúncio para um negócio local, por exemplo, que não faça sentido trazer pessoas novas de outras regiões do país, aí é claro que você realmente tem que mudar aqui a localização. Porém, se você está vendendo um produto que pode ser entregue a nível de Brasil todo, como por exemplo um treinamento online, um curso, aí é preferível que você não defina uma localização aqui. Vou deixar aqui só como Brasil, porque eu quero atingir a nível de Brasil todo, todas as pessoas que são parecidas com aquelas que já compraram o Social Media Team. Aí você tem aqui também as segmentações de idade, de gêneros, que você pode ir afunilando. Quando eu uso públicos lookalike, eu costumo não segmentar nada aqui, não afunilar nada aqui, deixar ele bem aberto, dependendo do tamanho do porcento aqui também do lookalike, tá ok? Tem que levar em consideração, ponderar as coisas, para você acabar não limitando muito, criando um público muito restrito que você não consiga obter resultados a partir dele. Então basicamente é isso, a forma básica de criar públicos lookalike e como usar esses públicos lookalike está aqui. Existem outros tipos de público lookalike que você pode criar, como por exemplo, os públicos baseados em valor, e vou explicar isso futuramente numa outra